Vamos lá, Ravi, a pergunta que sempre vem assim dos que têm um pouquinho mais de conhecimento, né? Eles vêm assim: Jesus, ele nasceu realmente de uma virgem ou teve alguma outra explicação? Porque como é que Jesus poderia ser da descendência de Davi se teria que seguir a linhagem do pai, só que Maria deu à luz o Jesus Cristo sendo virgem? No imaginário cristão, isso é um problema, né? Porque na medida que eles dizem, né? Jesus, filho de Davi, todavia que era filho de Davi, por descendência era José e não era Maria, né? Maria era da linhagem de Levi. Então não teria como Jesus ser filho de Davi se fosse somente filho de Maria. Aí qual é o problema? Porque no cristianismo eles entendem que o Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade, né? No Evangelho, quando você lê, ora Jesus é tido como filho de Deus, ora Jesus é tido como filho do Espírito Santo. E se de fato são três pessoas, complicou, né? Porque qual deles aqui é de fato o pai de Jesus, né? Deus ou Espírito Santo? Então percebe que na maneira cristã tem uma série de problemas para resolver, né? Muito bem. Da maneira judaica, aí se aborda por outro caminho, né? Tudo no mundo judaico se resolve pela Torá e pela tradição judaica. E na tradição judaica, os sábios vão apontar que na própria Torá, nas escrituras sagradas, vai ter uma série de personagens importantes que nascem por milagre. Por exemplo, Isaac nasceu de Abraão e Sara, quando os dois eram muito velhinhos, né? O Abraão com quase 100 anos e a Sara com quase 90 anos. Sara tinha nascido estéril, já tinha passado todos os sinais de sua fertilidade e a tradição ainda diz que ela não tinha útero. Ou seja, o contato íntimo deles não geraria nada de jeito nenhum, nem quando era jovem, quanto mais agora depois de idoso. Então, no final das contas, o Isaac nasceu produto do Espírito Santo, né? Se quiser cristianizar a conversa, ok? Quando você pensa ali no Samuel, da mesma maneira, né? A Ana era estéril, e aí ela fez um voto a Deus, e por milagre ela engravida do futuro profeta Samuel, né? Você vai pensar, você vai ter ali também a mãe do Sansão. Então você vai ter uma série de personagens bíblicos que concebem por milagre. Então, conceber por milagre é uma constante na Escritura Sagrada. A novidade, nesse caso de Maria, né, de Miriam Hanosri, a Virgem Maria, é o fato dela ter concebido virgem. O que dá a entender, portanto, que é um precedente sem nenhum paralelo na história bíblica. Mas a tradição judaica fala que Yoquebed, a mãe do Moshe, a mãe de Moisés, ela já tinha dois filhos, Aharon e Miriam. Aharon e Miriam, que eram mais velhos do que o Moshe, né? Ele era o caçula. E naquela época, o faraó tinha decretado jogar os meninos no Nilo e deixar as meninas viverem. O Amram, que era o futuro pai do Moshe, era também a autoridade da comunidade judaica da época. E ele ordenou que os maridos se divorciassem de suas esposas, para não gerar vítimas para Faraó. 6 meses depois desse decreto, a Miriam vai dizer: olha, meu pai, o seu decreto é mais severo do que o do Faraó, porque o do Faraó condena apenas os meninos. O seu decreto condena meninos e meninas de nascerem, de vir para o mundo. Aí o Amram se arrepende do decreto, revoga ele e manda com que os esposos se reconciliem com suas esposas. Quando Yoquebed vem grávida. E o Amram não tinha tocado nela. Aí ele, desconfiado dela, mandou chamar uma parteira, que examinou ela e ela estava com o sinal da virgindade de volta. Então você tem não apenas uma moça virgem que concebeu, mas você tem uma mãe de 2 filhos que concebeu seu marido tocar nela e que o sinal da virgindade foi restaurado. E o link para a tradição judaica compreender que o Mashiach nasceria de maneira milagrosa é pela própria boca do Moshe, quando ele diz lá na frente assim: o Senhor levantará do meio de vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvi, né? E aquele que não ouvir será cortado do meio do povo. Ou seja, o Messias precisaria vir para o mundo de maneira tão fantástica quanto o próprio Moisés, é semelhante a Moisés. E Moisés veio de forma milagrosa. Comparando uma coisa com a outra, já que o Mashiach também viria de maneira milagrosa, da maneira judaica, a semente do Yosef Hanotsri, do José Nazareno, né? Ele vai ser, que é o filho de Davi, de fato, ele vai ser transportado milagrosamente para o ventre da Maria. O papel do Espírito Santo, nesse caso, não foi engravidar Maria, foi transferir a semente. E é um dado interessante que para o judaísmo e o hebraico, né? O Espírito Santo é Ruach HaKodesh.
E Ruach HaKodesh não é o Espírito Santo, não é masculino, é feminino. E é um evangelho apócrifo chamado Evangelho de Filipe, onde o Filipe, ele questiona, ele diz assim: alguns dizem que Maria engravidou do Espírito Santo. Eles estão enganados, porque como pode uma fêmea engravidar outra fêmea? Né? O único papel que o Espírito Santo pode fazer foi transferir a semente de um corpo para o outro.